na nossa fanpage do RCT Canal 23. Desde as primeiras horas da manhã está ali postado esta entrevista que nós vamos então fazer hoje aqui no Giro da Cidade, ao qual nós temos o prazer aqui de receber o cozinheiro Samuel Oliveira. Samuel Oliveira é um trabalhador, cozinheiro, cidadão, morador de Canoas e que teve a sua vida transformada de uma forma totalmente injusta. Se vocês conhecem na opinião pública o caso do homem errado, nos anos 80, que um homem, por ser negro, ter tido um ataque epilético diante de um assalto a um supermercado, acabou sendo morto, confundido como tal, o caso dele também é um caso de erro, mas graças a Deus ele está vivo e está aqui com a gente na RCT. Tudo bom, Samuel? Tudo bem, Oscar. É um prazer estar aqui para contar a minha história, né? Para que todos saibam o que aconteceu comigo, né? Que as pessoas hoje, ninguém está livre de acontecer, né? Uma história similar a essa que aconteceu comigo e que foi muito triste, né? Hoje o dia do trabalhador público, né? Então eu parabenizo, meu pai foi um trabalhador público que honrou, né? o trabalho público que ele foi designado ele por 35 anos, né? E eu hoje parabenizo os bons trabalhadores públicos, né? Que honram a camiseta, né? Que orgulham as pessoas de saber que eles são trabalhadores públicos, né? E que em todos os lugares existem bons e maus trabalhadores. Samuel, vamos começar então contando o que aconteceu. O dia... Vamos contar para o nosso público a história. Bom, Oscar, no dia 3 de junho, eu recebi um telefonema na parte da tarde na minha casa, né? Fazia poucas semanas que eu tinha mudado para essa casa, né? E eu recebi um telefonema no qual essa pessoa dizia que tinha um Sedex para minha mãe, para ser entregue na porta da casa onde eu moro, né? No apartamento onde eu moro. O endereço. Então eu fui lá receber esse Sedex. Quando eu abri a porta para receber o Sedex, eu fui puxado para fora da porta e 3 indivíduos, né, que não nos identificaram, até não sabia quem eram essas pessoas, disseram que eu estava preso. Pô, fiquei surpreso, né? Que preso por quê? Perguntei. Disseram, não, para mim calar a boca. E já foram me algemando, me colocaram contra a parede, me algemaram. Me puxaram daí para a rua novamente, me colocaram dentro da viatura. Sem que você pudesse falar nada. E sem que eu pudesse ter a chance de defesa, né? Que toda pessoa deveria ter a princípio, né? E na frente da minha casa, 4 viaturas de polícia, 7 policiais, né? Uma operação, tipo uma operação para prender um bandido de alta periculosidade. Prender um Fernandinho Beiramar, né? Eles me colocaram no carro, meu jornal me colocaram no carro, aquele carro rodou por 1h20, sem eles terem dissessão, tipo, lá no final do caminho que eles começaram a explicar. Que tinham ouvido uma tentativa de assalto na cidade de Nova Petrópolis, né? E que se eu tinha enviado um currículo para algum lugar. Eu tinha enviado para diversos lugares, na verdade, né? Mas eu tinha enviado para lugares perto da minha casa, no qual eu tinha enviado um currículo lá pelo dia 15, dia 12 de maio, eu tinha enviado um currículo para uma grande rede de restaurantes, né? Ao qual nós não vamos dar o nome. Não podemos dizer, nesse momento, né? nós não podemos. Achando que assim daria, né, pela respeitabilidade do nome dessa rede, né, eu não teria problema nenhum. Uma vaga para cozinheiro. Uma vaga para cozinheiro, né, uma profissão na qual eu honro e trabalho já faz uns 4, 5 anos, né. E, chegando na delegacia, eu fui colocado numa cela, né, algemado, não desalgemado dentro da cela. Aí 1 hora depois o delegado volta, né, e toma meu depoimento. Começa o depoimento e me perguntou o que eu estivera fazendo 1 semana antes, que seria o dia 26 de maio. Quando ocorreu a tal tentativa de assalto em Nova Petrópolis. E foi um assalto que não se concretizou. Naquele dia eu fiz o que eu sempre faço, eu tenho uma rotina, eu moro em Canoas há 20 anos, né? Eu tenho meus filhos criados em Canoas, eu servi a aeronáutica aqui em Canoas, então eu adotei Canoas como a minha cidade, então a minha prática sair, fazer compras no final de semana. Foi o que eu fiz aquele dia, a gente foi no mercado, fizemos um rancho. Voltei no condomínio onde eu tinha morado para pegar um jornal, né, deixar meu endereço para se alguma pessoa me procurasse na portaria, né, e fizemos as compras no mercado, pegamos um táxi e fomos para casa. Porque eu não relatei o que todo mundo faz no domingo. Pega a sua família, vai no mercado, faz compra, volta para casa, faz uma comida.
E foi um filme depois. Você é casado, você é pai de família? Eu casado há 25 anos com a mesma esposa, né? Tenho 2 filhos, né? Criados aqui em Canoas, né? Um de 25, outro de 15 anos. E relatei isso. Né? Bom, fiz esse relato para o delegado. Ele disse assim, olha, o senhor enviou um currículo para uma empresa tal. Eu disse, olha, foi até meu filho, que essa empresa é perto da minha casa. Realmente, eu enviei esse currículo. Currículo para cozinheiro, minha profissão, cozinheiro. Então, o seu currículo foi encontrado dentro de um carro de um cidadão que estava perto onde tiveram ocorrido esse crime lá em Nova Petrópolis, nessa tentativa, né, de assalto. Foi encontrado no porta-malas com diversos outros currículos, né, no qual essa empresa estava precisando de um cozinheiro aqui em Canoas. Né, e um dos sócios, né, dessa empresa estaria envolvido nesse suposto assalto. Então, como eles acharam o meu currículo ali dentro do porta-luva, eles abriram um Facebook, onde eu tenho a minha vida, toda a minha vida aberta, não é? O Facebook é aberto com as minhas fotos dos meus familiares, meus amigos, todos. E eles abriram ali as minhas fotos, viram a minha foto, acharam parecido, porque só podia ser parecido porque não era eu, a pessoa que esteve lá realizando essa prática. Ou seja, deduziram. Né, pela cor, né, principalmente, que era uma pessoa de etnia negra. Né, e não se basearam no depoimento de uma funcionária que teria visto? Basearam-se no depoimento da recepcionista, que teria visto uma pessoa que teria sido abordada por uma pessoa negra com semelhanças a mim. Ou seja, semelhança, não seria... Inclusive, colocando uma barba, um cavanhaque que eu nunca tive, né, e dali, daquele momento, eles não me ouviram, não me respeitaram, e naquele mesmo dia já me colocaram num carro e eu andei mais 40 km rumo ao presídio de Canela, né, o presídio estadual de Canela. Que fica fora da cidade. Que fica fora da cidade, 40 km adiante. Então isso significa 120 km de Canoas, né, 120 km longe da minha casa. Né. Cheguei nesse presídio, uma cela de 4 por 6, 15 pessoas nessa cela. 4 por 6 com 15 pessoas. 15 pessoas, né? Dormi no chão, no banheiro, por todos esses... criminosos de toda a espécie. Assassinos, estupradores, traficantes, viciados, assaltantes, arrombadores, né? Todo tipo de pessoa, né? Desse tipo de delituoso, né? E eles me colocaram junto com essas pessoas, sendo que eu não cometi delito algum. O meu único delito foi ser negro e ter enviado um currículo para uma empresa que eu achava idôneo na busca de uma vaga de trabalho perto da minha casa. E aí você ficou 105 dias. Fiquei 105 dias nesse presídio. Tiveram audiências? Você pôde, por acaso, ir perante ao juiz da cidade, falar, se pronunciar? A gente pediu filmagens que eu tinha do condomínio, provando que eu estava em Canoas, que o meu biotipo não era conforme aquele tinham relatado. Primeiramente o juiz estava de férias, depois a promotora estava de férias. Aí a gente conseguiu depois oficiado pelo juiz essas provas, né? Tivemos uma primeira audiência em que o guarda do condomínio, no qual eu morei por 9 anos, foi lá e disse: "Seu Samuel é uma pessoa que saía de manhã, vinha de noite, nunca usou essa barba assim que vocês estão dizendo, que o senhor está me perguntando", né? E em juramento, né? Perante o juiz, isso, esse rapaz falando. A minha família contando passo a passo, né? Não teria como mentir por detalhes tão preciosos que eles colocaram, como 3, 4 pessoas dizer a mesma coisa, sem ter um deslize, né? Então, eles não levaram nada disso em conta, não levaram o depoimento da minha esposa, não levaram em conta o depoimento do meu filho, não levaram em conta o depoimento do guarda. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Eles queriam realmente solucionar de uma maneira rápida esse crime, tanto que, após eles me prenderem, deram por encerradas as investigações. As diligências. Mas outra questão que eu pergunto aqui, que é uma curiosidade para todos. A pessoa essa que foi envolvida no caso, esse gerente dessa suposta, enfim, rede aí, está preso. Ele foi ouvido, ele disse que tu estava no rolo, como a gente pergunta na gíria? Na verdade, ele se deu o direito de permanecer calado. E ele não falou nada? Ele não quis falar, só disse que falaria em juízo. No meu caso, quando eu fui preso, eu fiz questão de depor, falar o que eu tinha feito no domingo passado, fato a fato, porque no dia seguinte, quando a minha esposa foi com o meu defensor na delegacia,
exatamente tudo que eu tinha deposto aquele dia fechava o fato com o fato. Então não tinha como, logicamente, ter uma mentira, né? Então, porque todo fato, todo crime, ele requer... Mas ele continua preso, esse cidadão. O cidadão continua preso. Porque ele já teria passagem? Por que ele continua? Não, ele continua preso no caso porque ele foi preso no flagrante delito. Sim. Né? Foi preso perto do crime e no caso foi perguntado para ele onde ele estava, porque ele estava ali, sendo que o carro dele era de Canoas. Daí ele disse que tinha ido no jogo do Grêmio, né? Segundo a gente sabe. E os policiais perguntaram para ele quanto foi o jogo, ele não sabia, com quem o Grêmio. Ou seja, ele só fala em juízo agora. Ele só fala em juízo, então... E os outros que estariam em juízo na ação também, porque teriam mais pessoas. E o que eu digo assim, se eu, que não cometi delito algum, fiquei preso por 105 dias, né, acusado de um crime no qual eu jamais cometi, jamais cometeria e jamais cometerei, então deve ter 5 assaltantes na rua continuando a praticar os crimes, né? Porque só foi preso um deles, no caso. Cadê os outros 6 que foi dito em depoimento lá perante o juiz, perante o delegado? Cadê os outros assaltantes? Cadê o trabalho da polícia buscando os assaltantes? Cadê a investigação, né? Foi vários policiais, por que eles não descobriram onde é que estão esses assaltantes até agora, né? Ninguém sabe onde estão esses assaltantes. Sumiram que nem fumaça ali da cena do crime. E eu aproveito e te pergunto também, estes 105 dias para ti, para resumir muito rápido, como é que foi lá dentro? Eu estou sabendo que tu estás começando a rascunhar, vais lançar um livro contando esse caso. E também, quais são os próximos passos agora? Porque vai ter um novo julgamento, tu vai poder limpar teu nome aí de vez, o que vai acontecer agora? Nós temos, primeiramente, a questão do livro. No momento que eu cheguei, eu fui fazendo um diário, né, de todos os acontecimentos que se passaram comigo, né, dentro do presídio, desde o momento que eu cheguei, uma grande confusão dentro do presídio, né, o meu relacionamento com os outros presos, eu impor a minha verdade diante de um lugar que todas as pessoas fizeram algum delito, sim, né, e são confessos, porque lá quem confessa que tem o delito é que tem mais respeito. Então eu cheguei numa situação em que eu dizia que eu não tinha cometido delito algum, e eu afirmava e reafirmava tantas vezes que fosse necessário a verdade, né? Mas eu fui conquistando o respeito das pessoas, né? Mesmo aquelas pessoas lá me deram um direito que a justiça não me deu, de ser ouvido, de contar a verdade, de entender a verdade, de entender uma lógica que tinha. Como poderia eu ser um delituoso e no lugar 120 km daqui e deixar o currículo na porta do lugar? Não faz sentido. Vida? Não faz sentido. Não faz sentido, isso não tem uma lógica, né, consistente nisso aí. Então eu tenho um diário no qual eu fui formando e fui coletando informações, né, de como é a vida dentro daquele cárcere, né? Que é terrível, né? Que é terrível, e eu acho que com isso eu posso ajudar também a sociedade, no sentido dos magistrados, no sentido do Ministério da Segurança, da Secretaria de Segurança, adotarem práticas adequadas para aquelas pessoas lá também. Sabe? De construir, não, porque a pessoa, no momento que ela entra numa vida carcerária, ela acaba perdendo a humanidade. Então tudo isso é relatado no livro. Quando não perde a vida, né? Quando não perde a vida, que eu tive muita sorte de... Entrasses em desespero lá dentro, como é que foi? Foi momentos muito difíceis, sabe? No qual eu cheguei lá no presídio, no primeiro e segundo dia, existia uma guerra, né, muito grande, uma discórdia muito grande. E alguns momentos nesse primeiro dia eu temi pela minha vida, tá? Pela minha segurança. E alguns momentos eu me segurei muito em Deus, na fé, né? Porque só Deus ali para segurar a minha vida, né? Para me manter a minha vida ali. Porque em alguns momentos realmente eu achei que eu não fosse sair vivo de lá, pelas situações que se colocaram, sabe? Pelas coisas que aconteceram. E isso eu tenho tudo relatado dentro desse livro, né? E espero com esse livro poder ajudar a sociedade a poder enxergar aquelas pessoas lá de dentro com outros olhos, a poder ajudar a criar uma sistemática diferente, mais humanitária, né? E eu espero também continuar militando por pessoas que foram injustiçadas como eu, né? Sendo um braço, né? Um grito dessas pessoas que não cometeram um delito, mas pela cor, pela classe social, pela situação econômica, eles vão para os presídios, encher os presídios, na verdade, encher.
e sem piedade os magistrados estão assinando sentenças, sem piedade, sem profundidade, sem uma investigação eficaz, né? Então, o que eu peço para as autoridades, né, é que eles, na hora de tomar uma decisão, como foi tomada comigo, eles pelo menos trabalhem mais no sentido de averiguar a veracidade do fato, que o passado da pessoa também valha em alguns momentos, né? Porque todo crime tem que ter uma lógica, e daqui a pouco, se a gente perder a lógica no mundo, o mundo vai virar uma confusão tão grande que ninguém vai saber quem é quem. E o que vai acontecer agora? Tu vai ter mais uma nova audiência? O caso está encerrado? Qual não, o caso não está encerrado, né? A gente teve 2 audiências, né, na cidade de Nova Petrópolis, né? E realmente ali a gente entendeu que extrapolou a questão criminal e passou a ser uma questão muito mais racial, tá? Uma questão racial, uma questão política, porque não houve respeito com o meu defensor da parte das autoridades de lá, não houve respeito comigo, não houve respeito com a minha família. Então o que eu peço é justiça e verdade, que a verdade venha à tona, né? Que a justiça venha à tona, né? Que se faça justiça no meu caso, porque dia 6 de novembro, às 16 horas, vai ser realizada a audiência definitiva, na qual vai ser tomada uma decisão sobre a minha vida, né? A qual eu sempre preservei com respeito, com trabalho, né? E de uma hora para outra eu fui puxado para o olho de um furacão e acusado de um crime que eu não cometi realmente, e que eu jamais cometeria, porque a minha índole é outra, a minha vida é outra, né? E isso pode acontecer, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um dos senhores também, porque basta ser negro e enviar um currículo, né? Pelo que eu vi, basta ser negro e enviar um currículo. E o mais interessante é que a gente tem acompanhado pelas redes sociais, hoje mesmo, quando eu falei que você vinha aqui e que eu conheci a tua esposa, a gente conversou, fiquei sabendo dessa história há mais ou menos um mês, e fiquei quieto, fiquei aguardando aí os procedimentos, se você teria liberdade, se você vinha falar e não. Mas quando eu falei que você vinha, várias pessoas, várias, entraram em contato via minha rede social, via Facebook e tal, e ficaram atônitos por te conhecer, por saber, mas aconteceu isso com Samuel, assessores de deputados me procuraram, enfim, várias pessoas estão procurando, querendo saber desse assunto, e com certeza o movimento negro, não só o movimento negro, mas o movimento social, o movimento das pessoas que são cidadãs de bem nesse país, tem que olhar para esse caso e realmente dar a mão, unir e exigir justiça. Porque se fala muito no país em, tem que ter pena de morte. Já imaginou se tivesse pena de morte para um caso assim? Já pararam para pensar? No caso do Homem Errado, lá nos anos 80, que eu era um garoto, sonhava em ser jornalista, era garoto, um homem foi morto de forma errada, porque era negro, estava na hora errada, no lugar errado, passou mal, caiu diante, foi morto. E ele está vivo, está aqui contando. Mas podia o Samuel hoje ter sumido, desaparecido, ter se enforcado, ter se matado. E aí? E aí, né, Samuel? É muito grave isso. Isso não pode se repetir na sociedade. Os magistrados têm que ter mais respeito, mais atenção, sabe? Os delegados de polícia, os investigadores têm que ter mais profundidade nas investigações, né? As coisas não podem acontecer dessa forma, não pode haver arbitrariedade como houve na comarca de Nova Petrópolis, né? Então a gente pede isso, mais respeito, porque até aquele dia eu era cidadão, depois do dia 13 eu fui criminalizado. Então isso não pode acontecer. Não pode acontecer com as pessoas comuns, ser tirado da sua casa, o tempo da ditadura já passou, né? Ser tirado da sua casa, sem mais, sem menos, sem prova, por causa de um currículo, e colocar a pessoa dentro da cadeia e achar que a pessoa tem que ficar lá, né? Então isso é muito errado, é muito triste para mim, sabe? Mas nós estamos aqui, né, juntando forças com as pessoas, né? Foi 9.000 acessos no Facebook, 9.000 comentários, né? 9.000 pessoas que viram o nosso caso, né? A nossa história, a nossa verdade, né? Então eu conto com essas pessoas, com os jornalistas, com as pessoas de movimentos populares, né? De movimentos por justiça social, que no dia 6 de novembro, às 16 horas, vão conosco até a comarca de Nova Petrópolis, né? Nós precisamos de pessoas de fora para fiscalizar o trabalho dessas pessoas, porque não é possível que as pessoas façam um trabalho, né, que seria um trabalho de justiça baseado em racismo, baseado em classismo, baseado em situação econômica, né? A justiça tem que ser feita pela justiça,
não com base em outras bases, não com base em mentira, não com base em preguiça, não com base em ineficácia, né? Ela tem que ser feita em nome da verdade, né? E essa verdade é o que nós temos, é a nossa carta na manga, essa verdade é o que nós vivemos, essa verdade é o que nós somos. Então nós todos contamos, minha família e eu, o nosso defensor, nós contamos todos com os senhores, com o apoio das pessoas pela internet, com o apoio das pessoas nesse dia que vai ser realizada a audiência lá, que elas compareçam e que possam ajudar de alguma forma, sabe? Dando até informações desses bandidos. Porque alguma pessoa deve ter visto um desses bandidos, né? Alguma pessoa deve ter visto, porque ninguém desaparece como fumaça, assim como foi o caso que aconteceu lá. Olha, Samuel, obrigado pela tua presença. O nosso programa já está indo aí para o final. Vamos terminar, é claro, o programa com você aqui, dizendo que, é claro, o livro eu quero ler, faço questão de prefaciar, faço questão de ler esse trabalho, fazer o prefácio, faço questão de acompanhar essa história, porque injustiça é algo que me dói. Eu falei para você fora do ar que quando eu soube dessa história eu senti dor no corpo, eu me senti mal quando eu ouvi da tua esposa tudo isso, e eu custei acreditar que eu estava ouvindo isso. Eu não acreditei nas coisas que eu estava ouvindo, e fiquei por muitos dias pensando, meu Deus, será que está preso injustamente? Será que isso realmente aconteceu? Mas que injustiça! Olha, Samuel, eu fiquei sem palavra. E até agora eu digo para você, dizer o quê? O que basta a gente fazer como sociedade é realmente acompanhar esse caso, é realmente dar cobertura, acompanhar, e queremos saber então, em Nova Petrópolis, né, com certeza não poderia estar lá no dia, mas quero acompanhar, saber tudo realmente, e tenho profunda fé que você será realmente inocentado e que você vai dar um exemplo, você entrando na luta por uma sociedade digna, que você vai ser mais um junto comigo e junto com tantos que vão para a rua e gritar, chega de racismo, chega de xenofobia, chega de perseguição, e cuidado, muita gente, olha, tomem cuidado ao falar que defendem a pena de morte, tomem cuidado, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Imagina se existissem pena de morte e tivessem eliminado Samuel. Ou mesmo que não tivessem pena de morte, mas que tivessem feito como foi o caso do homem errado, os policiais pegar, pum, dar um sumiço nele, vamos queimar o arquivo, e aí? E aí? Aí vem a pergunta, e aí? 2 pontos de interrogação. Gente, obrigado pela audiência, Giro da Cidade está chegando ao final. Eu volto amanhã, a partir das 6, 6h15, obrigado pela audiência mesmo. Não tem outra forma para encerrar esse programa, não tem nem... Vocês estão vendo que eu estou até meio perdido aqui, né? Porque é um assunto tão bárbaro que eu, sinceramente, falar mais o quê? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e, como eu sempre termino, aperta o play. Obrigado e até amanhã.